Meus caros, as primeiras páginas comentadas de terça-feira, 14 de junho de 2022. E diz o Correio da Manhã que o Papa está doente, falha corpo de Deus e adia visita a 2 países da África. O Papa está doente e nós já tínhamos percebido isso há algum tempo. Espero que tudo corra bem com o Papa, porque apesar de tudo ele é o líder de milhões de humanos, apenas por isso e nada mais. Temido, Marta Temido, promete mais médicos para segurar o verão e promete é aquilo que ela sabe fazer, prometer. Caos nos hospitais, a ministra diz que o problema não é de hoje e mais uma razão então para ela ter vergonha na cara. Se o problema não é de hoje, ela já teve muito tempo, vários anos, para o resolver. E apesar disso, não o resolveu. O SNS continua um caos e agora podemos dizê-lo, dado o tempo em que ela já é Ministra da Saúde, ou da Doença neste caso, que a culpa é 99% dela. Ontem ela tentou falar, realmente falou, não disse foi nada. Eu estive ali um quarto de hora a tentar perceber o que é que ela estava a dizer, porque ela estava a falar, mas afinal ela não estava a dizer nada. Estava apenas a falar, a debitar conversa, a pedir por tudo que o patrão não a despedisse, agarra-se ao poder o máximo de tempo possível, mais um minuto, mais um segundo. É claro que Costa só vai despedir se tiver alguém para o seu lugar e eu neste momento não estou a ver quem queira assumir a pasta. Realmente o SNS está um caos ou um caco, como agora dizia ontem lá o presidente da Associação não sei das quantas. É um caco, é um caos, é tudo o que vocês quiserem, aquilo é tudo o que é mau, não existe. É apenas a boa vontade dos médicos e dos enfermeiros que dão o que têm e o que não têm para não deixarem morrer os doentes. É isso o SNS, mais nada. Ora, mas isso é o que menos interessa à ministra. O que mais lhe interessa é, primeiro, não ser despedida, não cair em desgraça política e continuar a manter-se o máximo de tempo possível como Ministra da Doença. O máximo não lhe interessa rigorosamente nada. Se estão a morrer mais 10 mil, 20 mil, 30 mil portugueses do que deviam, se eles estão a ser apressados à cova por um SNS que não funciona porque não tem médicos e não tem enfermeiros, isso é o que menos lhe interessa a ela. É para o lado que ela dorme melhor. O que ela não quer é broncas na comunicação social. Isso não, especialmente nas televisões. E o resto é conversa. E justamente é à conversa que ela se agarra para tentar entreter, para comprar mais tempo, mais uma semana, mais 15 dias, a ver se Costa não a põe na rua por indecente e má figura, coisa que já devia ter acontecido há anos. 79 queixas por dia contra os CTTs, mas atendendo ao número de pessoas que os CTTs ainda servem, nem me parece que seja muito. Eu tenho que confessar que os CTTs fazem parte do meu ADN. Uma vez que eu andei, quando era novo, de terra em terra com os meus pais, justamente porque a minha mãe ia sucessivamente abrir novas lojas do CTTs, novas estações de correio, aqui além no distrito de Viseu e também no distrito da Guarda. Lembro-me de ter vivido numa casa do CTTs, portanto a loja era por baixo e nós vivíamos por cima. A minha infância, portanto, está intimamente ligada aos CTTs. E custa-me ver que realmente há tanta queixa, mas como digo, em milhões de pessoas que ainda vão sendo servidas por CTTs, que hoje em dia é só para encomendas e nem todas, acima de tudo para cartas, para faturas, a gente recebe pelos CTTs, é o que recebe é faturas, não recebe mais nada, já ninguém escreve cartas, isso acabou tudo. Mas pronto, é realmente uma situação que, segundo os sindicatos, se vai agravar ainda mais com as férias. Bom, os CTTs são uma concessão, como sabem, e portanto as empresas podem concorrer a essa concessão no final do prazo do contrato. Em baixo, a telenovela do momento, temos as mães do Renato e do Igor, que preenchem o prime time da CMTV, e realmente estas duas famílias mostram o futuro que espera aqueles que fogem da escola, que acham que não vale a pena aprender nada, que se devem dedicar a negócios esquisitos, para não dizer obscuros, que nem sequer são negócios legais, e portanto temos aqui duas mães que acabam por ser vítimas, mas que também não combateram uma vida de marginalidade dos próprios filhos. O destino assim quis, um matou, outro foi morto, podia ter sido ao contrário.
são grupos imensos, grupos que vivem de marginalidade, dos negócios obscuros, da compra e venda de material marado ou roubado, ou ambos, droga, etc. Não estou a dizer que sejam estes dois, mas é outros grupos. O miúdo com 19 anos é casado e já ia ter um filho. Quer dizer, isto não é nenhum futuro para Portugal, não é com certeza absoluta esta juventude assim criada que vai construir um Portugal melhor. O JN diz-nos que o dono do Pingo Doce recusa taxa e deve 27 milhões ao Estado. O Estado não consegue cobrar esta taxa de segurança alimentar mais, penso que é assim que se chama. O Pingo Doce e mais dois a três empresários recusaram-se a pagar isto, dizem que é inconstitucional. O Tribunal Constitucional veio dizer que não, que afinal é constitucional, mas entretanto estas empresas recorreram para o Tribunal Europeu e enquanto não vem a sentença ninguém paga nada a ninguém. E, portanto, é um país adiado, um país em que a justiça está pendente da justiça da Europa. Portanto, nós já não somos um país soberano, nós somos talvez um protetorado da União Europeia e, realmente, na prática, assim é. Assim é, porque se não fossem os milhares de milhões que vêm da Europa todos os anos, nós há muito que tínhamos que ter decidido o rumo do nosso país. Tínhamos que ter posto isto a trabalhar. Mas enquanto eles vão dando aquelas molinhas todos os anos, os nossos governos de esquerda continuam a protelar a reforma obrigatória e com 30 anos de atraso para este país. Vão-nos dando umas esmolas, a gente vai sobrevivendo e, portanto, nada se faz e tudo se mantém igual, simplesmente a gastar os milhares de milhões da Europa, até que a Europa um dia abra os olhos e diga, alto lá, para tudo, para Portugal não vai nem mais um cêntimo. A partir desse momento é que nós vamos realmente começar a trabalhar e começar a fazer deste protetorado, desta coisa que eu não sei bem como é que é de chamar a isto, em que nada funciona, não é? Desde a justiça, a educação, sobretudo a saúde. A partir desse momento em que nos cortem a ração, a partir daí é que vamos pôr isto a trabalhar. Até lá, vamos recebendo as esmolas, vamos fazendo como os toxicodependentes, vamos metendo para a veia, e a nossa vida não existe, não trabalhamos, não cuidamos do nosso futuro. E por falar em droga, aqui embaixo uma caixa que diz primeira sala de chuto abre na véspera de São João. Ora, que bela forma de comemorar os santos populares, meus caros. Uma salinha de chuto paga por todos nós. Aquilo são milhões por ano, não é? Com médicos e enfermeiros, para que os toxicodependentes se possam drogar à vontade. Aqueles que nunca trabalharam nem vão trabalhar. Entretanto, é o mesmo país que deixa morrer crianças nos hospitais de Estado por falta de assistência. O mesmo país que tem dinheiro para a droga e para manter os drogados, não tem dinheiro para os tratamentos nem para salvar vidas. À esquerda, descentralização, educação custa às autarquias mais de 40 milhões, os municípios da área metropolitana do Porto apresentam contas e tal, e se estão à espera que o Estado vos devolva esses 40 milhões, podem esperar sentados, meus caros. O Estado que quer é realmente descentralizar despesas, não é mais nada, despesas. Tratem vocês lá disto, a educação, entre outras coisas, paguem vocês isso, os edifícios e tal, e deixem-nos em paz. É o que o Estado quer. Não há um tostão para nada, portanto, esta descentralização é uma obrigatoriedade do Estado. Não é uma opção, é uma obrigação, porque não há dinheiro para manter tanto organismo sob o mesmo Estado Central. Boris e Costa retomam a aliança luso-britânica, caso para dizer... É preciso não ter vergonha nenhuma. Então andou António Costa a dizer que se o Reino Unido saísse da Europa isso era um retrocesso civilizacional. Eles adoram estas duas palavras. E que ia tudo desmoronar-se e que era uma vergonha para o Reino Unido e agora foi o primeiro que foi a correr estabelecer um acordo, vá-se lá saber que acordo é este, mas um acordo com um país que ele disse há poucos meses, dizia que era uma desgraça se saísse da Europa. Hã? É preciso lata. Mais uma vez se vê que a desgraça não foi o Reino Unido ter saído da Europa. A desgraça foi e continua a ser o primeiro-ministro que temos em Portugal. O Público diz-nos que a dívida do BPP ao Estado acumulou juros de mais de 150 milhões. Isto é juros. O Estado está prestes a recuperar 450 milhões da garantia concedida e ainda tem a receber 150 milhões em juros. Credores comuns só podem recuperar o dinheiro após a dívida saldada. Eu gostava de perguntar a alguém como é que o Estado vai buscar os 450 milhões de euros mais os 150 milhões de juros do BPP.
terá que ser do fundo de garantia bancária, não é? Ou seja, terão que ser os outros bancos, as outras entidades bancárias, no fundo, a pagar. No fundo, terá que ser pago por todos nós, que somos detentores de contas bancárias. Todos nós menos um. Perdão, há aqui um cidadão português que não tem conta bancária, que se chama António Costa. E por acaso é primeiro-ministro. Se isto não é uma vergonha, eu não sei o que é uma vergonha em Portugal. Em ensino superior, a atração de alunos tornou-se um mercado. Eu diria mais uma feira. As universidades, pelo menos as privadas, elas tentam por todos os meios atrair clientes. Eu tenho dificuldade em chamar aquilo alunos, dada a proficiência com que depois terminam os seus cursos, que eu tenho visto por esse país fora, mas enfim. Clientes. Os clientes que querem ser doutores, eles são atraídos por todo o tipo de universidades privadas que lhes oferecem este mundo e a cabeça ao outro. Só não lhes oferecem a passagem automática porque não podem oferecer, mas praticam, né? Portanto, escolham lá, meu povo, minha juventude, escolham lá as melhores universidades, ou seja, aquelas que menos vos cobram, mas também aquelas que menos vos ensinam, porque isto também não interessa nada, ao fim e ao cabo. Veja-se como saem os jornalistas das faculdades. Eles saem de lá sem saber ler nem escrever e trocando umas palavras pelas outras. Vejam a televisão, reparem nos insersores de caracteres. Há 2 dias, um insersor da SIC ou da TV, já nem sei, dizia raia miúda. Raia como se fosse o peixe, a raia. Ele não imagina o que quer dizer a raia. Ele queria dizer a raia miúda, que foi o que disse, o que Marcelo disse, portanto chamou ao nosso povo, a raia miúda, mas o desgraçado não conhecia a raia. E atenção que ele é licenciado em jornalismo. O Diário do Kremlin diz-nos que vistos gold estão parados há mais de 5 meses por falta de regulamentação. Os vistos gold, que deu tanta celeuma. Olhem que demitiu um ministro do PSD, o Macedo, depois ele foi absolvido mais tarde, como sempre acontece, mas entretanto perdeu a carreira política por causa dos vistos gold, que só serviram para atrair oligarcas da China, da Rússia, do Brasil. Foi para isso que serviram os vistos gold, entretanto deixaram cá uns milhões valentes, que era isso que o Estado queria para poder cobrar impostos e pouco mais. Afinal está tudo parado, olha, não se perde nada por isso também. A criação de riqueza e de empresas que estava subjacente à emissão destes vistos gold foi bola, praticamente bola. Do lado direito, uma caixa que tem alguém que tem mais coragem e lata do que a Marta Temido, e também tem a ver com a saúde. Um tal Filipe Freud, uma senhora qualquer, que diz 1 milhão de óbitos por Covid-19 nos Estados Unidos. Continua a meter medo ao povo com o Covid-19, mas agora nos Estados Unidos, esquecendo-se de dizer que ganhava umas centenas de milhares de euros de uma farmacêutica que lhe pagava para ele meter medo sobre o Covid-19. Bem, esqueceu-se de dizer isto, mas nós também já sabemos, não precisa de dizer. O Jornal I, diz que o país vive a pior seca de sempre à entrada do verão. O clima vem amarelo. Alarmes estão a soar. A água este verão vai ter que ser gerida com muita cautela e limitações ao uso público, porque deverão ser inevitáveis as limitações. Bem, eu não sei se repararam que há uns meses estávamos em seca profunda. De repente deixámos de falar nisso. Bem, como por milagre, a seca teria terminado. Mas não. Continua. É que as barragens estão assoreadas até cima. Não há captação de água. Não há recolha de água. Estão a reter talvez 1/3 daquela que deviam reter quando foram projetadas e construídas. Todos sabemos que 20 anos depois as barragens vão perdendo mais de metade da sua capacidade. Assim é que, quando começa o calor, logo se vê a areia junto dos paredões. As barragens e a sua albufeira deviam ser dragadas todos os 20 anos, pelo menos, para poderem continuar a acumular o volume de água para o qual foram projetadas, mas acontece que nunca mais ninguém quis saber daquilo e, portanto, 30 anos após, as barragens valem 1/3 do que valiam antes. Não retém água nenhuma e, portanto, mal pinte um solzinho, como diz o brasileiro, a água desce e começa a saber o fundo. Que não é fundo, aquilo é um edifício de areia até cima. Inertes, como eles chamam, inertes. É uma desgraça total e ninguém quer saber disto para nada. Querem é construir mais barragens, porque é isso que dá milhões e também é isso que dá muitas luvas que podem ser distribuídas por muita gente, mas ninguém se preocupa em dragar as barragens que já existem. Se o fizessem, voltávamos a ter uma capacidade original, ou seja, para aí o triplo da que temos hoje. Abaixo, o escândalo do momento, as carícias são etimologicamente festas e mimos, os juízes da relação vão ao dicionário para proferirem as suas sentenças, já não vão ao Código Penal.
vão ao dicionário. Portanto, os desembargadores de Évora consideram que é um toque suave com a mão e tal, como demonstração de afeto e carinho. O professor de inglês, que tinha sido condenado a 8 anos e meio pelo Tribunal de Setúbal, cuidado, Setúbal, para Setúbal não vão, pelas carícias que fez a algumas alunas, afinal agora acabou a relação de Évora, reduziu e até suspendeu a pena. Portanto, em Évora estamos à vontade, ok? Em Setúbal não. Pessoal, para Setúbal não. Tudo para Évora, tudo para Évora. O Jornal de Negócios diz-nos que a Martifer ganhou uma obra no Estádio do Real, na cobertura, a renovação do madrileno Santiago de Bernabéu tem mão de empresa portuguesa, construtora fará metade da cobertura da infraestrutura. Boas notícias, pelo menos uma notícia ou outra que é boa. E logo abaixo diz que travão no gás pode subir a luz a muitos consumidores. Ora, isto é que eu não percebi, porque foi isto que nos foi prometido que não iria acontecer, por aquele ministro das barbichas, como é que ele chamava, tinha aquela voz, hidrogênio, aquele ministro de má memória que felizmente nunca mais ninguém viu nas televisões. Ele prometeu-nos que a eletricidade não ia subir. Entretanto, já subiu 2 vezes depois que ele foi despedido. E vai subir muitas mais, pois alguém tem que pagar o aumento do preço do gás. Curioso que hoje na TSF ouvi dizer que o aumento dos combustíveis, que neste momento está em recordes absolutos, portanto bateu os máximos de sempre, se deve justamente à guerra da Ucrânia. Ora, mas eu recordo que há poucos meses nos foi garantido pelo próprio António Costa que nós não tínhamos grande problema de dependência da energia com a guerra da Ucrânia, porque só recebíamos 5% do combustível da Rússia. 5%. Afinal de contas, somos o país que tem os combustíveis mais caros de toda a Europa, incluindo aqueles países que recebem diretamente o petróleo da Rússia. Alguém que me explique isto, porque eu não consigo entender. Então, países que recebem a esmagadora maioria do petróleo da Rússia, por exemplo, a Bielorrússia ou a Hungria, têm os combustíveis muito mais baixos do que nós, que só recebemos 5% do petróleo da Rússia. Convido António Costa e todos os seus muchachos a virem explicar isto ao povo português. Muito obrigado e até amanhã.